Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Primeiramente, quero agradecer ao Deus por poder estar aqui, testemunhando o agir de Deus na minha vida e na vida da minha família. E eu me chamo Luciana, como o Rodrigo mesmo falou, somos casados há 18 anos e temos essas 3 princesas que são presentes de Deus na nossa vida. Vou passar a palavra para esta bênção que Deus me deu, que muito me ajudou no período que eu precisava e continua me ajudando, me sustentando em oração. E nosso casamento hoje é o reflexo das maravilhas de Deus que Ele tem feito em nossa família, na minha vida e na vida de cada um dos nossos parentes e familiares. Hoje nós estamos aqui com os meus pais, vou pedir para que eles fiquem de pé. Eles sempre vão onde eu testemunho, são bênçãos na minha vida, muito grande. Obrigada. Minha irmã, meu cunhado e uma sobrinha nossa, meu outro sobrinho não chegou ainda, mas fica de pé, mano. Ela também participou de todo o período em que aconteceu o que vocês vão ver. Amém? Então, deixa eu deixar o Rodrigo se apresentar. Que a graça e a paz de Jesus seja com a amada igreja, amém? Quando nos casamos e diante do altar de Deus, eu e Luciana, eu creio que nos tornamos uma só carne. E desta forma, as provações e os problemas que um cônjuge passa, o casal tem que passar junto. E desta forma, com Deus presente no nosso matrimônio, se forma um cordão de 3 dobras. E creio que ele não se arrebenta facilmente diante das dificuldades e das lutas que temos no dia a dia. Meu nome é Rodrigo Andrade, né? Como já foi falado aqui anteriormente, e estamos aqui em ação de graças, em gratidão a Deus, em obediência à palavra de Jesus, que em Marcos 5,19, após curar o homem endemoninhado, lhe ordenou: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então, estamos aqui para glorificar a Deus junto à nossa família em Cristo. Amém? Hoje vamos compartilhar com os irmãos um pouco do milagre que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, fez e continua fazendo em nossa família. Iremos fazer agora uma síntese do nosso testemunho, mas fizemos ele na íntegra, em detalhes, no nosso canal, onde nós contamos com um pouco mais de detalhes, porque foram muitas as misericórdias que Deus teve para conosco. Luciana estar aqui hoje, podendo falar com os irmãos, é um grande milagre, pois ela passou 4 meses hospitalizada, desses, mais de 3 meses dentro de um CTI. Ela chegou a paralisar todo o corpo do pescoço para baixo, mas em nenhum destes dias nós deixamos de sentir as mãos de Deus cuidando de nossas vidas e de nossa família. Amém? Creia, pois Deus ainda realiza milagre nas famílias. O que Ele fez na minha família, Ele também pode fazer na sua. Leiamos a palavra de Deus, que se encontra em João 4, 46b a 53, na NVI, em que retrata busca, resposta e resultado. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia,
procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim crerão ele e todos os de sua casa. Observemos este trecho final. Assim crerão eles e todos os de sua casa. Nesse sentido, eu também creio que o nosso testemunho será para glorificar a Deus e fortificar a sua fé, pois o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Deus, por estarmos aqui reunidos. Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar cada vida aqui presente, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor entre com providência na vida, Senhor, e na família de cada um, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ser instrumentos, ó Deus, do Seu agir e da Sua palavra na vida de cada um, ó Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de estar aqui, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, eu vou ler aqui um pedacinho do versículo que é em Isaías 43, versículo 1, parte B e 2, na versão NVI. Diz assim: não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Então, Deus não diz que você não vai passar por dificuldades, por dores, por tribulações. Ele não disse isso. Ele disse que quando você passar, Ele vai estar com você ali. Você tem que crer, porque tudo no agir de Deus, a gente tem que crer, tem que ter fé. Então, quem crê nesta noite que Deus já está agindo na sua vida, na sua família, diga amém. Glória a Deus. Esteja então com o coração e a mente abertos para receber aquilo que Deus vai entregar para você nesta noite. Amém? Assim eu creio que cada coração aqui vai sair cheio da presença de Deus, porque o mover de Deus em nossa vida e na vida de cada um de vocês será muito grande. Aleluias. Tudo começou, né? Em janeiro de 2019, nós morávamos em Angra, porque ele trabalhava lá em Angra naquela época, e eu comecei a sentir dores, poucas dores, mas que incomodavam no meu abdômen. Então fui ao médico e foi constatado um cálculo renal de 7 milímetros. O médico mesmo disse, é uma coisa muito simples, 2 dias, quando você fizer a cirurgia, 2 dias você já está indo em casa. Então, no dia 25 de janeiro, eu me internei num hospital lá na Barra, e para realizar essa cirurgia, crendo que 2 dias depois estaria indo embora. Mas o tempo foi bem longo, irmãos. Então Deus, ele faz na nossa vida aquilo que a gente não sabe. Mas a gente tem que entender que Ele está no controle de tudo e entregar tudo nas mãos dEle. Independente do que naquele momento estiver acontecendo,
entregue na mão do Senhor, porque Ele está ali no seu lado, agindo ao seu favor. E assim eu creio, né? Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele nos presenteia com uma família que precisa ser valorizada e bem cuidada. E quem confia em tudo, tem o controle do Senhor. Amém. Ninguém está isento, né, irmãos, de passar por tribulações para que a obra do Senhor seja realizada. E nós estamos aqui hoje provando isso. Aleluia. Nós precisamos, nós passamos pelo vale, mas Deus foi conosco e está nos usando hoje. Aleluia. Não perca a fé. Assim como o oficial do rei, ele creu na palavra de Jesus e retornou para sua casa com a posse do seu milagre. Continue confiando e descansando em Deus, porque a palavra de Deus na sua família vai chegar na hora certa. Não é a sua, a hora certa é a hora do Senhor. Não questione Deus, deixe Deus ser Deus. No final você vai entender tudo. Então, eu me internei no dia 25, fiz a cirurgia logo no dia seguinte, e assim que eu acordei da cirurgia, eram dores intensas, sem explicações. Os médicos falavam, não tem como, Luciana, você está sentindo essas dores, mas eram dores muito intensas, nem morfina fazia efeito. Então, assim, foram 10 dias de lutas constantes, estômago e intestino foram paralisando. Então, eu tive que, depois de 10 dias, ser transferida para o CTI, porque eles não achavam a causa daquela dor, porque não era a cirurgia que eu tinha feito de cálculo, porque só foi um start da doença naquele momento. Então, eu fui transferida para o CTI, e lá eu tive que, logo depois, ser entubada, e foi muito difícil. Para mim, via tudo aquilo, minhas filhas eram pequenas, a Issa tinha 8, Sofia tinha 3 na época. Então, há momentos na vida em que nos sentimos até abandonados, né? Mas isso não é verdade, porque Deus sempre está ao nosso lado. Ele jamais nos abandona, mesmo que parece que aquilo ali está acontecendo só com você. Não, muitas famílias passam por dificuldades, mas temos que saber enfrentar cada uma. Como nós lemos, Jesus estava com o filho do oficial do rei, mesmo quando poderia parecer que ele estava bem longe. Na verdade, Deus já estava ali, visitando a casa e curando o filho do oficial do rei, mesmo na distância. Então, foi ficando muito difícil, após muitos exames, inúmeros exames de imagens e infecções, complicações. Eu tive 3 choques sépticos. Quem conhece o que é o choque séptico é a infecção generalizada. Irmãos, nem um dia só, eu tive 2. É uma infecção que toma todo o seu corpo e é a causa da maioria dos óbitos ali no CTI. Então, devido eu ainda estar sem diagnóstico a cada por um mês, né, quase um mês, Rodrigo resolveu contratar um médico de fora do hospital, porque a equipe médica do hospital me revirava, mas não conseguia achar o diagnóstico, e eu só fui ficando debilitada, e ele vendo que eu poderia, né, ir embora, ele resolveu contratar um médico assistente. Irmãos, eu já não sabia o que fazer. Eu lembro do dia que eu procurei uma janela no hospital, lá no corredor, e eu orei, eu clamei e supliquei ao Senhor, assim como nos ensina a palavra de Deus, em Salmos 121, de 1 a 2, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Assim fiz como oficial do rei, e fui buscar o milagre da minha família aos pés de Jesus. Então, naquele momento, eu contratei um médico assistente, pelo fato de que nenhum médico no hospital conseguia diagnosticar a doença que estava tirando a vida da Luciana.
pois ela foi o primeiro caso de porfiria naquele hospital. No dia anterior a este médico aparecer no hospital, indicado por uma prima, eu virei para o meu cunhado e disse que faltava um médico de cabelos brancos que expressasse experiência para se chegar a um diagnóstico preciso. E no dia seguinte, por providência de Deus, eu creio, este médico assistente apareceu com os cabelos branquinhos como a neve. Amém. Luciana, ela teve 3 choques sépticos. Então este médico me chamou e me informou que de cada 10 pessoas que têm choques sépticos, 7 morrem. E outras 3 que conseguem sobreviver, é muito provável que tenham sérias sequelas cerebrais, no coração, entre outras. Então, neste momento, clamei o nome de Deus, e a cada exame que faziam nela para checar alguma sequela, como ecocardiograma, tomografia, para a surpresa daquela equipe médica, nada encontravam na Luciana, e ela teve 3 choques sépticos. E enquanto o médico tenta fechar o diagnóstico, foi necessário fazer a traqueostomia, né? Mas o nosso Deus gosta de causa difícil, né, irmãos? Gosta. E o médico contratado descobriu que a causa de tudo aquilo era uma doença rara, chamada porfiria aguda intermitente. Essa doença rara, ela é genética, e eu já tinha perdido alguns parentes, né, da parte da minha mãe, sem saber que tinha essa doença, porque não fechou o diagnóstico. E quando o médico descobriu que eu tinha essa doença, aí sim a gente foi pensar nos tios que já tinham ido embora com sintomas parecidos, né? Então é uma doença muito devastadora. E se não for diagnosticada a tempo, ela leva a óbito. Em menos de 10 dias, e eu fiquei 28 dias, pela graça do Senhor, aguardando o diagnóstico. E quando se descobre essa doença, você precisa de uma medicação importada, chamada Emina, né? Hematina. E essa medicação importada, ela é difícil. Quando você pede a importação dela, ela leva 45 dias para chegar. E eu não tinha esse tempo, porque eu já tinha 30 dias quase já entubada e tudo mais. Então, não tinha como esperar. Mas Deus, em sua infinita graça, sempre realiza milagres. E através do grupo da ABRAPO, a Associação Brasileira de Porfiria, um rapaz de São Paulo tinha medicação para emprestar. Então, o Rodrigo rapidamente pegou o carro e foi com meu pai, meus irmãos, meu cunhado, foi para São Paulo, e no dia seguinte, já estava de manhã com a medicação no hospital, e quando ele chegou lá, em São Paulo, em Suzano, buscar essa medicação para o rapaz emprestar, porque a gente empresta quando a gente tem a medicação comprada ou pelo plano de saúde, né, porque é uma medicação que 4 ampolinhas é mais de 100 mil reais. E o caso que eu me encontrava, eu precisava de mais de 4 ampolas. Então, e quando chegou lá para pegar com o rapaz essas 4 ampolas, o rapaz disse que ele tinha 5 kits para doar, e deu nas mãos do Rodrigo 5 kits, irmãos, cada um é mais de 100 mil reais. E falou, olha, vai lá, porque eu estou recebendo a medicação esse mês, e abençoa outra vida que precisar. Então, o Rodrigo levou, e eu precisei usar 2 kits, e o que restou, a gente ainda abençoou outra vida que estava precisando naquele momento. Então, a nossa fé, ela move o coração de Deus, abrindo as portas da grandeza do que Deus pode fazer na nossa vida. Porque o que Ele pode fazer por nós vai muito além daquilo que a gente imagina. Então, após assumir a Luciana, esse médico assistente, ele me preparou para o pior, pois ele me disse que pacientes com quadro avançado de porfiria, que a Luciana se encontrava, de cada 10, 9 não conseguiam sobreviver.
Então, a chance da Luciana era de 10%, mas eu jamais deixei de crer que a palavra final vem do nosso Deus, pois onde o homem pensa que ele coloca um ponto final, o nosso Deus vai lá com a sua própria mão e coloca uma vírgula, e nos permite ter uma nova história, amém? Iremos colocar agora um vídeo, o vídeo número 1, em que este médico dá seu relato sobre o caso da Luciana. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Eduardo Paranhos, eu sou médico intensivista e cirurgião geral. E vim aqui, através desse vídeo, para relatar o caso que eu tratei da minha paciente Luciana Schultz. Quando fui chamado para vê-la, ela já tinha 20 dias de internado, e após um exame clínico e análise do prontuário e dos exames de laboratório, de imagem, eu cheguei à conclusão que a terapêutica instituída para ela estava equivocada. Fiquei entre 3 diagnósticos e comecei a tratar os 3 imediatamente, porque o quadro dela era muito grave e ela corria um risco de morte iminente. Tanto assim que no dia seguinte ela já estava, inclusive, em ventilação mecânica e suporte hemodinâmico, visto a gravidade evolutiva da doença. Após a gente começar a tratar, nós tivemos que confirmar o diagnóstico de uma das 3 doenças. Foi confirmada porfirite intermitente aguda, e depois disso nós conseguimos a medicação encurtada, conseguimos tratar, e a partir daí foram 3, 4 meses de muita luta. A Luciana fez muitas complicações, e graças a Deus, iluminada por Deus, nós conseguimos achar o caminho mais correto para ela, e ela conseguiu sucesso na sua terapeuta, indo de alta para casa de home care, mais ou menos 4 ou 5 meses depois, e está tendo uma recuperação excelente, e espero que ela continue com o carinho de Deus ao lado dela. Amém, glória a Deus. Então, naquele momento o quadro era muito difícil, então nossa família e várias igrejas se uniram, naquele momento pela minha vida, e eu tenho uma palavra para dizer: durma com sonhos, irmãos, mas acorde com atitude. E qual é a nossa atitude? É a oração, a oração, porque sem essa atitude de orar, porque Deus, Ele age através da oração. A nossa decisão, ela move o coração do Senhor para agir naquele momento, seja em qual dificuldade você esteja enfrentando. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. Aleluias. Com a perseverança e o apoio da família, eu fui melhorando a cada dia, surpreendendo a todos do hospital. Meus amados, qual a necessidade do cristão orar? A oração é a parte mais importante da gratidão que Deus requer de nós. Foi ali no hospital que aprendi a fazer uso desta ferramenta mais poderosa que os lavados e remidos de Cristo possuem. A oração da fé, em várias ocasiões no hospital, seja na hora de fazer um exame, ou no momento em que ela recebia um prognóstico ruim dos médicos, eu já orava a Deus, lhe entregando tal petição e descansando em sua palavra. Sei que não é fácil, mas temos que aprender a confiar e descansar na palavra. Amém. Algumas das palavras e passagens que o Senhor promete responder às nossas orações está em Isaías 58:9, que tem a seguinte palavra: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Nossas filhas, elas viveram momentos muito difíceis, porque até o momento delas ficarem separadas de mim, enquanto eu estava no hospital, elas nunca ficaram longe, nem para ficar na casa de uma tia, de um tio. Então a gente era muito, muito grudada, até porque eu morava em Angra, longe da minha família.
Então, elas sofreram muito naquela época, Dias das Mães, os aniversários delas, que foram em março, eu também estava hospitalizada e não tinha como fazer nada. Então ao lado do meu leito ali no hospital, eu só via aquela carinha bem triste delas, porque na época Issa tinha 8, Sofia tinha 3, e uma mãe, né, ela, por mais que eu estivesse numa situação tão difícil, eu não queria que elas vivessem aquilo, né? Mas Deus, ele tem um propósito, Deus, ele sabe de todas as coisas, ele está sempre ali no controle, a gente tem que confiar nisso. Eu confiava que Deus estaria cuidando das minhas filhas para mim. Vamos ver um vídeo em que elas estão expressando essa oração, porque a oração era constante. Fosse no hospital, fosse em casa com o pai, elas sempre oraram fervorosamente, irmãos, mesmo tão pequenas. Amém, Pai. Aparecendo pela proteção do Senhor, uma partilha para você, te plano para você, orar a mamãe, faz para multiplicar o Senhor, orar o Senhor, sabendo que tudo por ela, tudo chama todo mundo dela, e cada uma vida dela, Senhor. Acho que ela consiga andar, faz que ela consiga mexer, Senhor, faz que ela consiga respirar sozinha, Senhor. Esses aparelhos, Senhor, por favor, esteja com ela, Senhor. Amém, Deus. Esteja guardando ela, Senhor. Faça que agora ela consiga se mexer, ela consiga respirar sozinha, Senhor. Meu Senhor, esteja fazendo esse milagre na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Momentos difíceis, né, irmãos? E então eu fui para a semi-intensiva, porque eu fui melhorando, né, graças a Deus, e foi retirada a traqueostomia, já estavam providenciando home care para eu ir para casa. Eu fiz a decanulação e os médicos, assim, liberaram a alimentação via oral, mas eu ainda não falava, porque eu fiquei meses sem falar. E o Rodrigo achava estranho eu não falar, mesmo tirando a traqueostomia. Então, ele pediu para que o otorrino fosse lá realizar um exame de vídeo para ver as cordas vocais. E então, assim que o otorrino fez o exame, ela parou e falou: ela está se alimentando? O Rodrigo, sim, eu até fiz ela comer tudo hoje, para ela ir embora. Falou: jamais ela deveria estar se alimentando. As cordas vocais dela estão abertas em V. Ela está broncoaspirando. Então, naquele mesmo dia, eu tive insuficiência respiratória, porque eu estava broncoaspirando, e, irmãos, retornei para o CTI. Então, não cheguei nem a ficar 5 dias na semi-intensiva. Eu já retornei para o CTI e tive que realizar uma segunda traqueostomia. Então, por isso que eu ainda tenho a cicatriz da tráqueo muito funda, porque eu fiz 2 traqueostomias. Então, foi colocado um dreno no meu pulmão, porque tinha muito líquido, e naquele instante foi muito difícil para ele, porque os médicos, o prognóstico dos médicos para ele era muito ruim. Nesta ocasião, que ela teve que fazer a cirurgia de traqueostomia e colocar o dreno, era por volta de 23 horas a previsão do início. Então, fiquei aguardando. E quando eu entrei novamente na madrugada, por volta de 3 horas, no corredor do CTI, a médica me informa que já haviam feito tudo o que eles podiam. E recomendou que eu ficasse ao lado dela, aguardando, pois seus sinais vitais iriam variar muito, mas que não era para eu chamá-los, porque o que era para ser feito já havia sido feito. Realmente, ela descompassava muito, os aparelhos apitavam a todo momento, os batimentos passavam de 150, depois então caíam, a pressão subia demais e depois diminuía muito, chegou a marcar 6/4. Meu estado emocional começou a fazer mal para mim,
Neste momento, orei a Deus ali, e depois comecei a ler o livro de Salmos, a partir do primeiro versículo em diante. Isso em voz alta, no meio da madrugada e dentro do CTI. A equipe médica indo e vindo do CTI, ninguém falou nada, nem mandou parar, porque ali naquele momento eu busquei socorro e refúgio na palavra de Deus. Eu me lembrei que o livro de Salmos nos tem a história de que Davi tocava harpa e os espíritos imundos que atormentavam o rei Saul saíam dali da sua presença. Então uma paz foi povoando todo o meu ser, e com a graça de Deus, quando o dia amanheceu, os sinais da Luciana já estavam estabilizados, e eu ali na troca da equipe, eu parei de ler o livro de Salmos, porque tem a palavra de Deus no Salmo 34:4, que nos diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém. Todos nós temos lutas pela qual passamos, temos momentos difíceis em que tudo fica tão turbulento, né, irmãos? Como se Deus decidisse não nos abençoar. Chegamos a perguntar para Deus, por que o justo sofre, né? Mas, como aconteceu com Jó, Deus permite que aconteça provações com seus escolhidos, mas nunca acima daquilo que podemos suportar, mas sim nos faz crescer espiritualmente em meio a todas as lutas que vivemos. Podemos saber no final do livro de Jó que ele revela que antes só conhecia Deus de ouvir falar, mas depois passou a conhecê-lo face a face, que possamos conhecer Deus face a face a cada dia. C.S. Lewis diz em um de seus livros que Deus costuma sussurrar em nossas mentes e corações no dia a dia, mas na tribulação, no sofrimento, Ele grita conosco, Ele fala por meio de um megafone, e isso é verdade, com certeza. Amados, eu posso, nesse sentido, testemunhar que a voz de Deus, ela é muito audível nos momentos difíceis pelo qual passamos na vida. Busque de todo o coração que Ele falará contigo, pois Ele não mudou e nem mudará, mas devemos buscá-lo e adorá-lo como aquele louvor, não por aquilo que Ele pode fazer por nós, pois o maior favor Ele já fez, que foi nos dar seu único Filho na cruz, por nós. Assim, teve um dia em que a Luciana estava sem acordar, já tinham 2 dias, na fase mais complicada da internação, e eu ali, ao seu lado, busquei conforto, louvando a Deus, e até hoje eu me emociono ao ouvir este louvor. Deus fizer, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, continua sendo Deus, Ele é Deus, Belfor, Ele é Deus, Ele é Deus, continua sendo Deus, pelo que Ele faz, pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Amém? Irmãos, ocorreu ainda um outro problema durante esse período que a Luciana estava internada. Meus pais, eles tinham ido morar momentaneamente em minha casa para ficar com minhas filhas, enquanto eu ficava indo e vindo no hospital. Então, em um domingo, quando eu tinha acabado de almoçar, estava de saída para o hospital com as minhas filhas. Quando eu fui na sala,
a minha mãe, eu percebi que ela estava não muito bem. Então, eu peguei ela para caminhar para outro ambiente, percebi que ela não tinha apoio nos pés. Levamos ela imediatamente para o hospital e foi constatado que ela estava tendo um AVC. Então, naquele momento, eu passei a ter a minha esposa no CTI e a minha mãe no outro. Mas não deixei em momento algum, nesse momento tão turbulento da minha vida, de acreditar que Deus estava no controle, que nada fugia das mãos dele. E com a graça dele e as misericórdias, no dia seguinte, a minha mãe pôde sair do hospital sem sequela alguma daquele AVC, amém? Então eu fui melhorando com a graça do Senhor e voltei para a semi-intensiva. E muitas orações, fisioterapia, eu voltei a falar bem baixinho. E com o amor e o cuidado da família, nós pudemos superar esses momentos difíceis que nós estávamos passando naquele momento. Deus, ele é muito misericordioso. Luciana voltar a falar foi mais um milagre que Deus operou ali ainda no hospital. E para a surpresa dos médicos, pois deram a porfiria como causa da perda da sua voz, visto que a musculatura das suas cordas vocais paralisaram abertas em V. E os médicos disseram que era um caso raro de paralisia, existindo apenas um caso na literatura médica no mundo, que era na Índia, como causa de porfiria. E que a Luciana poderia nunca mais voltar a falar e se alimentar sem ser pela sonda. Mas a decisão final veio do nosso Deus. Amém? Essa situação que você está passando, meu irmão, você crê que Deus pode mudar? Então mude esse semblante hoje, porque nem a tristeza é para sempre. O que precisamos é lutar, confiar, porque amanhã é um novo dia. E a Bíblia diz que para o nosso Deus nada é impossível. Amém. E 4 longos meses que eu passei ali naquele hospital, mais ou menos 3 meses de CTI, eu fui para casa em home care, com uma equipe multidisciplinar, vários profissionais entravam e saíam 7 dias por semana. Eu tinha atendimento 24 horas das enfermeiras, mas sempre confiante que Deus ele ia mudar aquele quadro. Quem me via achava, nossa, tadinha da Luciana, ela vai vegetar. Mas eu sempre confiei, em momento algum, mesmo naqueles momentos mais difíceis no hospital, eu deixei de confiar que Deus estava no controle e ia reverter aquela situação. Então fui para casa com todos os profissionais indo e vindo, entrando e saindo. Eu sabia que um dia aquilo ia acabar. E para a honra e glória do Senhor acabou. E Deus, ele cuida dos detalhes. Porque naquele momento eu tinha que voltar a trabalhar e eu trabalhava em Angra dos Reis. E morava em Campo Grande, porque em Angra não tinha recurso médico, a gente teve que vir morar em Campo Grande. E a providência divina fez com que eu trabalhasse em teletrabalho, e no momento que eu trabalhava, eu observava os profissionais que atendiam a Luciana, e podia controlar de certa forma. Eram muitos profissionais, era enfermeira, técnica de enfermagem, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudióloga. Então o tempo foi passando, eu ali na reabilitação, dia após dia, a melhora ela foi gradativa, ela foi devagar, mas devagar e sempre, Deus sempre realizando milagres. Então uma otorrino foi chamada pela equipe médica para ir lá em casa, para poder realizar um exame de vídeo, porque eu ainda usava traqueostomia, sonda gástrica, né? Eu não andava, eu fui para casa paralisada do pescoço para baixo, e eu não mexia nem os dedos da mão. Então, essa otorrino foi lá para poder olhar as cordas vocais, fazer um novo exame de vídeo. Quando ela olhou, ela falou que ela estava com as cordas vocais paralisadas abertas em V há 2 meses atrás. E o Rodrigo, sim.
Não, impossível, porque está normal, está tudo normal, é impossível que ela tivesse. Aí eu falei, não, impossível é não chegar à cura, porque o meu Deus é o Deus do impossível, e Ele realiza milagres, e eu sou um milagre na vida. Aleluia. Então, 4 meses depois, eu tinha chegado em casa, eu fui hospitalizada novamente para fazer uma outra cirurgia de cálculo renal, porque como eu usava muita alimentação enteral e parenteral, os rins eles foram acumulando cálcio, né? Então eu tive 5 cálculos descendo na uretra, um atrás do outro, de 5 a 10 milímetros. Irmãos, quem conhece a dor de um cálculo renal de 1 milímetro, 2 milímetros, 3, eu tinha 5 cálculos, e eu tinha 2 de 10 milímetros. Então, quando eu cheguei, só que eu não sentia dor. O médico que quis fazer porque eu tinha só uma simples dorzinha aqui embaixo, ele, não, Luciana, vamos fazer uma tomografia. Quando foi fazer a tomografia, ele quase caiu para trás. Você não está sentindo dor, nem está se revirando. E eu falei, por que, doutor? É porque você tem 5 cálculos. Então, eu fui internada para retirar esses 5 cálculos, mas pela graça de Deus, eu fui e voltei em paz e em tranquilidade, e sem sentir dor. Então, depois desse período, a doutora Fono, né, liberou a alimentação via oral. E eu passei, após 5 meses, a me alimentar via oral. Algo que os médicos no hospital diziam que talvez nunca iria acontecer. Amém. Aconteceu novamente uma outra situação difícil em nossas vidas. Eu estou parecendo até o Cavaleiro do Apocalipse, né? Eu só chego para portar uma notícia. É que, neste momento, naquele ano, em setembro de 2019, a nossa filha Issa, ela começou a sentir muitas dores em sua barriga. E ela foi hospitalizada 2 vezes. E tendo que passar alguns dias internada no hospital. E eu tive que ficar ao seu lado. O diagnóstico foi gastrite, que provavelmente foi causado por causa do estresse emocional vivido por causa da mãe. Foi difícil para mim. Imagina para a Luciana em home care, ter a nossa filha internada em um hospital, mas em resposta às orações, Deus curou a Issa dessa gastrite e nunca mais ela sentiu essas dores, o que foi constatada a cura em uma endoscopia, para a glória de Deus. Então, dias e noites turbulentas vivemos naquele lugar, no hospital e em casa, mas a alegria do Senhor, ela veio pela manhã. Então, após 5 meses que eu cheguei em casa, né, foi tirada a sonda gástrica, visto que eu já tinha sido curada da paralisia bilateral, e algo que seria impossível, né, porque até os médicos diziam que a sonda eu também ia viver com ela a vida inteira, mas não, Deus foi lá e tirou. Então, todo milagre, ele depende das 2 partes, da sua e de Deus. Você não faz a parte do Senhor, nem Ele faz a sua, porque Ele sabe até onde você pode ir. Amém? Então, após 9 meses de alta hospitalar, eu consegui dar os primeiros passinhos, algo que, quando eu cheguei em casa, eu só movimentava do pescoço para cima, no caso, só a cabeça. E os membros inferiores e superiores estavam paralisados. E a fisioterapeuta, não, Lu, o que você quer? Qual é o seu sonho? Eu falei, só quero passar a mão no cabelo, porque a mulher, ela gosta de passar a mão no cabelo. Pois Deus me fez passar a mão no cabelo e estar aqui andando e falando com os irmãos pela glória do Senhor. Então, logo em seguida, desse momento que eu comecei a dar os primeiros passinhos, eu descobri que estava grávida. Pensa, irmãos, eu estava grávida, andando de cadeira de rodas, porque até aquele momento eu não andava ainda, grávida e com minha casa cheia de profissionais, mas logo junto com aquilo, chegou a pandemia. Então, teve que ser suspensa para o home care. Eu tinha 2 folhas de medicações de tarja preta e foi retirado sem mesmo desmamar, e Deus não permitiu que acontecesse nada por conta da gravidez. E seguiu
o Rodrigo cuidando de mim, e nós não questionamos os propósitos do Senhor naquele momento, quando descobrimos a gravidez. Nós não podemos ser incrédulos, nós temos que crer que Deus tem o melhor para nós. Como diz em Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. E Deus é fiel. Não se permita pensar em nada contrário ao que Deus prometeu em sua palavra. Olhe para a promessa dele, que ele tem na sua vida continuamente. Tivemos uma gravidez normal, sem medicações alguma, muito tranquila e abençoada. Eu posso testemunhar aos amados irmãos que Deus, quando realizou milagres em minha família, Ele não ficou restrito apenas à saúde física da minha esposa, ou aos meios necessários para a sua reabilitação, mas Ele também sarou muitas feridas em nosso relacionamento familiar. Desde as nossas prioridades, nossos modos de falar um com o outro, das demonstrações de cuidado, amor e da nossa vida espiritual e muitas outras coisas. Deus tratou comigo de maneira especial em relação ao meu casamento, pois foi reflexo principalmente do que ocorreu em minha vida espiritual, literalmente por meio de um novo nascimento. Hoje, além de trabalhar, eu faço seminário em AD, busco fazer meus devocionais diários, cultos domésticos, e em nossa vida conjugal, eu busco não deixar que qualquer birra ou orgulho roube a paz e os momentos felizes do nosso casamento. Nós casais, nós temos o costume de transformarmos mínimas discussões em algo que acaba com passeios, finais de semana, mas depois que a gente passa pela situação que eu passei, em que verdadeiros problemas nos são apresentados, passamos a valorizar cada segundo de vida em família que Deus nos concede. Várias foram as ocasiões em que eu estava acompanhando o Luciano no hospital e tinha que ir almoçar no shopping em frente. Lá eu mal conseguia comer algumas colheradas. Lembro-me que quando caminhava para a praça de alimentação, eu vi algumas famílias andando de mão dadas, e eu me lembrava das vezes em que eu estava com a minha família e não valorizava aqueles momentos. Eu orava caminhando e pedia a Deus que me proporcionasse novas oportunidades de estarmos em um shopping, novamente fazendo uma simples caminhada de mão dadas. Hoje, eu procuro não desperdiçar nenhum destes momentos de vida em família que Deus nos concede. Ainda passei a valorizar os esforços das nossas esposas nos cuidados da família, pois no início da pandemia eu tive que abrir mão e cancelar o serviço de home care. Assim, todos os cuidados referentes a Luciana ficaram comigo, mesmo durante o meu horário de trabalho em casa. Então, naquele momento eu passei a cuidar da Luciana grávida, das nossas filhas e dos afazeres domésticos. Então, quando Deus nos abençoou com esta linda princesa, Ele trouxe vida aonde o quadro era de morte. Então, a Eloá, ela nasceu, esse milagre na nossa vida, e saudável, perfeita, uma doçura, e ela sim, ela veio completar aquilo que Deus fez, a obra do Senhor na nossa vida, se eu creio. Irmãos, com esse isolamento social, e sem poder contratar alguém para me ajudar, logo que chegamos do hospital com Eloá e Luciana de resguardo, fui eu quem ficou responsável por cuidar do umbiguinho da bebê sozinho. Dei banho, até 1 ano e 4 meses, e arrumava as roupinhas. Então, maridões, ajudemos mais nossas mulheres, nestes momentos em que elas muito precisam de compartilhamento das tarefas, pois é muito gratificante participar destes momentos e nos cuidados de nossos bebês,
o que eu não havia feito anteriormente nas minhas 2 filhas mais velhas. Então, irmãos, lutas sempre cercam o nascimento do milagre. Plante hoje sementes de fé que Deus lhe deu, para que amanhã você colha o que Ele lhe prometeu. Amém? E hoje eu sigo minha reabilitação motora. Atualmente, eu faço reabilitação no SARA, não tomo medicação nenhuma, estou no 5º período de nutrição, porque meio às lutas eu fui atrás do meu sonho e Deus está no controle. E hoje estamos aí com o Rodrigo sendo meu braço direito em tudo, em casa. Pedir por gentileza para encerramento, passar o clipe final. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo. Isso, moça. Ai, bora, isso aí, Netinha. Isso aí. O poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Manda um beijo. Algo acontecer. O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu 2, 3, 4, 5. Já já está lá. Dá um beijo pra família. sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi.
Senhor, pela minha família. A cirurgia foi muito boa, correu tudo bem, passei a noite tranquila, o dia ótimo, estou muito feliz. A presença no meu lar, te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família. Isso! Seja bem-vinda! E por Tua presença no meu lar, te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? E a igreja vai ficar de pé? É difícil terminar um culto assim, não é? A gente fica muito emocionado, é uma história muito grande. Imagina o doutor Alexandre, o senhor que é médico, né, ver um negócio desse assim, um circuito todo amarrado como foi. E aí você entende que Deus desamarra qualquer nó, não é? Deus desata qualquer nó. Irmão, eu quero pensar em só 3 coisas rápidas para orar por eles e encerrar o culto com a canção que vamos cantar. O que eu percebi aqui para enfrentar uma adversidade como essa, e por isso vocês estão aqui, o YouTube está cheio, está todo mundo comentando. Deus, a base, o alicerce, a confiança no nome poderoso do nosso Deus. Repita comigo: Deus. A segunda coisa que eu percebi claramente que dá à família e ao esposo, a esposa e as filhas, é a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus. Foi isso, irmãos. Não tem um momento em que o casal não foi aqui a Bíblia, Isaías, Salmos, e foi ali, ó. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela Deus, palavra de Deus. E a terceira coisa que fica muito evidente, irmãos, a união da família. Quer vencer a maior adversidade do mundo,
Deus, a crença na palavra de Deus, nas promessas dele, e a família junto. Amém, irmãos? Parabéns a vocês, porque tem hora que parente às vezes é castigo, vaza, né? Ninguém quer saber de andar junto, porque eu já tenho os meus problemas, não é assim? Deus, a palavra, mas a família, e o marido ali, ó, perseverante, não tem que faltar trabalho, não tem que abandonar nada, mas ele está presente. Irmãos, Deus abençoe a família que crê em Deus e coloca a sua fé no Senhor, crê na sua palavra e que trabalha unido. Foi um AVC? Foi a sua mãe. Tamanho o sofrimento que ficou em casa cuidando, vendo aquilo tudo, mas Deus deu vitória a essa família. Eu quero abençoar vocês, agradecer o privilégio que vocês nos deram de viver esse tempo com vocês. Eu achei importante esse culto, pedi ao Rodrigo que desse a oportunidade, porque fala-se muito em família unida, em trabalho, culto de famílias. Falei, vamos ver esse negócio quando a aprovação vem, é fácil. Isaías 43, 2, passar pela água, pelo vento, eu quero ver quando passar pelo fogo. Isaías 43, 2, está lá, quando passares pelo fogo, aí ele diz, eu serei o teu Deus. Parabéns, vocês viram o tamanho de Deus.